Você sabia que a genealogia de Jesus apresentada por Mateus é bastante diferente da genealogia de Jesus apresentada por Lucas? Isso, para muitos, é uma prova cabal de que a Bíblia contém contradições. Mas o que a apologética cristã diz sobre isso? A questão da genealogia de Jesus dada por Mateus e Lucas tem deixado perplexos a muitos eruditos, porque contém diferenças significativas. Os judeus dirão que as genealogias foram criadas pelos cristãos para tentar comprovar que Jesus é o Messias. Em nosso primeiro vídeo desta série, nós vimos que, segundo o ensinamento rabínico, o Messias teria direitos legais ao trono de Davi, e para ter esses direitos, ele precisava ser descendente de Davi. E como os judeus não acreditam em Jesus, eles dirão que as genealogias de Jesus, apresentadas por Mateus e Lucas, não são confiáveis, até porque elas próprias se contradizem. Neste vídeo ficará comprovado que não há contradição alguma nas genealogias de Jesus. As diferenças serão enumeradas e as possíveis interpretações serão apresentadas para comprovar que as genealogias foram apresentadas com propósitos específicos. A genealogia de Mateus está arranjada em grupos de 14 nomes, mostrando que o seu intuito era o de ser representativa e não completa. Já a genealogia de Lucas parece mais preocupada em ser completa. Lucas traça a descendência não através de reis, como é o caso de Mateus, mas através de outro filho de Davi, Natã, e inclui muitas pessoas obscuras. Seja como for, ficou demonstrado que Jesus era descendente tanto de Davi quanto de Abraão, ficando assim consubstanciada sua reivindicação à posição messiânica, pelo menos no que tange à exigência de ser ele filho de Davi. Se você já assistiu ao vídeo Por que os judeus não acreditam em Jesus, você sabe que, de acordo com a esperança messiânica ao longo da história, o Messias deveria ser Ben Davi, filho de Davi. Esse foi o título do Messias e representa de forma especial a esperança do reino de Israel e a esperança do poder e da salvação que um novo Davi traria. A genealogia prova o direito que Jesus tinha de ser chamado o Messias. Jesus possuía as qualificações do Messias, tanto no plano espiritual como na descendência física. Os judeus nunca aceitariam o Messias que não fosse descendente de Davi. Antes de apresentar as interpretações mais aceitas sobre as vastíssimas diferenças apresentadas nas genealogias de Jesus, precisamos mostrar que diferenças são essas. Na genealogia apresentada por Lucas, são enfileirados 56 nomes retrocedendo até Abraão, em vez dos 42 nomes apresentados por Mateus. Eli aparece como pai de José, em vez de Jacó, como diz Mateus. Esse é um dos problemas principais. Quando comparamos os nomes dados por Lucas e Mateus, vemos que Lucas apresenta 7 diferentes antepassados imediatos de Zorobabel, nos versos 26 e 27. Neri, em vez de Jeconias, aparece como pai de Salatiel. Em Lucas, a descendência até Jesus passa por Natã, em vez de passar por Salomão, conforme diz Mateus. Lucas faz retroceder a genealogia até Adão, passando por Abraão, ao passo que Mateus retrocede somente até Abraão. Muitas explanações complicadas e engenhosas foram expostas para explicar essas diferenças que, para muitos ateus e agnósticos, assim como judeus, para os judeus, lógico, representam um problemão. De modo geral, 2 interpretações têm sido empregadas para explicar as principais dificuldades. E destas 2 interpretações surgiram outras que apresentam algumas variações. A primeira interpretação é a que foi defendida pela Igreja por cerca de 1500 anos, que afirma que as genealogias de Mateus e Lucas seguem a linhagem de José. Como as genealogias não são unicamente descendências pessoais, mas também têm o propósito de demonstrar o direito que Jesus tinha de subir ao trono de Davi e de ser chamado Messias,
vários nomes são omitidos propositalmente. Desta forma, a genealogia de Mateus trata especificamente da descendência real de Jesus, e a genealogia de Lucas, por sua vez, trata da genealogia física de Jesus. De acordo com esta interpretação, Mateus estaria descrevendo uma descendência real, registrando apenas os reis desde Davi e não todos os ancestrais de José, mostrando que Jesus pertencia a essa linhagem real. E lembre-se que Mateus foi escrito visando leitores judeus, e assim, desde o princípio, tais leitores deveriam ficar satisfeitos, porque os judeus sempre deram muita importância a esse tipo de registro, e muito descobriram no registro que mostra a identidade e a autoridade do Messias. Por sua vez, Lucas estaria apresentando a genealogia de Jesus de uma forma mais usual e costumeira. Sendo assim, vemos que a genealogia de Jesus foi manuseada de forma especial por Mateus, com propósitos específicos, e não com a ideia de fornecer uma lista completa dos ascendentes de Jesus. Ficou claro? Veja só, esta interpretação afirma que as genealogias de Mateus e Lucas seguem a linhagem de José, explicando que a de Lucas mostra a descendência pessoal, descendência sanguínea de Jesus, pelo que apresenta muitos nomes, não de reis ou da linhagem real, que Mateus não tinha razão para mencionar. Assim sendo, a genealogia de Lucas mostraria a descendência humana de Jesus, da parte de Davi, e a de Mateus apresentaria a descendência real de Jesus, da parte de Davi, visto que Mateus apresenta Jesus como herdeiro legal do trono de Davi. Na genealogia de Mateus, portanto, alguns nomes foram omitidos de propósito. Abrange 42 gerações num período de 2000 anos. Está dividida em 3 partes de 14 gerações cada. O primeiro grupo, de Abraão ao rei Davi, abrange 1000 anos. O segundo grupo, do rei Davi ao exílio babilônico, abrange 400 anos. O terceiro grupo, do exílio a Cristo, tem 13 gerações, sendo que a 14ª, obviamente, inclui Maria, abrangendo 600 anos. O final de cada série de 14 gerações está ligado a alguma época crítica da história de Israel, as quais são a monarquia, o cativeiro e o Messias. Disso, pode-se deduzir que o autor não fez qualquer tentativa para apresentar uma cifra exata no número de ascendentes de Jesus, pois o uso de um número fictício era comum entre os judeus.